Graça e paz, irmãos. Deus é bom em todo o tempo todo Deus é bom. Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos sobre o batismo com o Espírito Santo, a promessa que Jesus faz em Lucas 24:49, a mesma que é reforçada em Atos 1:8. Mas o que eu queria comentar, irmãos, está sendo extremamente polêmico nesses dias, um assunto tão simples, tão fácil de entender, onde as Escrituras transmitem isso com uma clareza extraordinária, mas infelizmente é muito polêmico. É se você entende que o batismo com o Espírito Santo ele vem junto com a evidência das línguas estranhas, ou se o batismo com o Espírito Santo não precisa da evidência das línguas. Mas deixa eu te dizer uma coisa antes, eu não estou falando sobre salvação. Salvação é algo completamente diferente de receber o batismo com o Espírito Santo. Nós estamos falando de uma obra subsequente, o batismo com o Espírito Santo é posterior, ocorre após o novo nascimento. A salvação ela acontece quando você crê com o coração, como diz Romanos capítulo 10, e você confessa com a boca. Então Tito 3,5 diz que ali começa uma operação de recriação e você passa a ser uma nova criatura, como diz 2 Coríntios 5:17. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura ou uma nova criação. Eu não estou falando de ser salvo. Para você ser filho de Deus, você só precisa crer com o coração e confessar com a boca Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e então ele vai te recriar e você se tornará filho de Deus. Como diz João no capítulo 1, ele diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Eu estou falando de uma obra subsequente, eu estou falando do batismo com o Espírito Santo, que acontece após o novo nascimento. Nós vemos a Bíblia Sagrada nos trazendo vários e vários textos sobre o batismo com o Espírito Santo, principalmente no livro de Atos. Quando nós lemos Atos, nós encontramos vários textos, como Atos capítulo 2, nós vamos examinar Atos capítulo 2, e a Bíblia fala para nós, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, não para salvação dos apóstolos, não para tornar eles filhos, mas para que eles recebessem poder para ser testemunhas. Atos 1:8. Antes de ler o capítulo 2, vamos ler Atos 1:8. É importante, muito importante. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Perceba que ele está falando que quando o Espírito Santo vier, vai fazer com que eles recebam poder. Para quê? Especificamente para ser testemunhas. Amém? E em Atos capítulo 2, nós vamos ver a descida do Espírito Santo, quando ele desce sobre aquelas 120 pessoas que estão reunidas no mesmo lugar. E o capítulo 2, versículo 1 diz assim: aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém? Aqui é a descida do Espírito Santo. Nós percebemos que quando o Espírito Santo desce, todos que estavam naquela casa começaram a receber do Espírito Santo uma linguagem sobrenatural, da qual a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas. Tudo bem que a enfatização dentro do capítulo 2 é na língua como sinal para o incrédulo. Talvez você não esteja familiarizado com as 4 variações das línguas, as quais faz com que haja uma operação, uma manifestação do Espírito em cada uma delas, com cada uma tendo um propósito. Nós percebemos que aqui a manifestação é a língua como sinal para incrédulo, a qual faz com que todos que estão ali, partos, medos, prosélitos vindo de Roma, prosélitos judeus, cada um receba a mensagem de salvação na sua língua nativa. Eles entendem o que é língua como sinal para incrédulo. É uma pessoa falar em uma linguagem da qual ela não tem nenhum conhecimento prévio, ela não sabe falar. Por exemplo, como o alemão. Você já imaginou estar ministrando
na Alemanha, e eu estar com o intérprete está lá interpretando aquilo que eu estou falando, transmitindo do português para o alemão, e de repente ele não pode transmitir, algo acontece e ele não consegue mais transmitir, alguma coisa acontece e atrapalha a continuidade dele me acompanhando, e eu posso ter uma convicção no meu espírito de continuar ministrando aquela palavra, ou eu posso parar, porque não vai mais haver entendimento de quem está me ouvindo. Mas se esta operação trouxer essa convicção, eu vou começar a falar em português para eles, e eles vão entender a mensagem na linguagem deles. Eles vão compreender essa mensagem na própria linguagem deles. Eles vão continuar recebendo a mensagem através da manifestação desta variedade de línguas, que é língua como sinal para o incrédulo. Esta é uma manifestação que está em Atos 2. E nós dizemos assim, quando paramos para analisar a questão do batismo com o Espírito Santo, nós analisamos somente um entendimento desta manifestação das línguas, mas há outras manifestações das línguas. Mas antes de continuar e falar de outras manifestações das línguas, primeiramente eu queria ir com você até o livro de Atos ainda, mais um pouco no livro de Atos, entrar mais um pouco no entendimento do que está no livro de Atos, e falar sobre outras passagens e a evidência das línguas em todas estas passagens onde há o batismo com o Espírito Santo. E nós começamos em Atos capítulo 10, onde Pedro vai até a casa do centurião e leva a mensagem de salvação na casa de Cornélio. A partir do versículo 44, Pedro chega e começa a ministrar, e ele começa a ministrar dizendo Pedro ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas, engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro: pode alguém recusar água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Aleluia! A evidência aqui que faz os judeus que está com Pedro entender que eles também receberam o Espírito Santo foi o que? As línguas. No versículo 46 diz: pois os ouviam falar em línguas. E aqui, irmão, não há partos, não há merdos. Aqui estão somente o povo que Cornélio reuniu. Não havia necessidade da manifestação das línguas como sinal para o incrédulo. Aqui não há prosélitos romanos, aqui não há gregos, aqui está reunido este povo que fala a mesma língua, e eles, depois de receber o batismo com o Espírito Santo, começam a falar em línguas. Essa daqui é a língua para edificação pessoal, e isso aqui trouxe a eles a certeza que, assim como eles, os judeus, receberam em Atos capítulo 2, eles também tinham recebido. É claro que quando nós lemos Atos capítulo 2, a evidência maior está na língua como sinal para incrédulo, mas nós entramos nessa segunda operação que vemos em Atos 2, logo após receber a primeira, que é a língua para edificação pessoal, que é a língua que nós recebemos quando somos batizados com o Espírito Santo. Mas Atos 2 deixou a ênfase na língua como sinal para incrédulo. Já aqui não há necessidade da manifestação da língua de sinal para incrédulo, pois não há ninguém de outra nação ali, não há pessoas que precisam receber a mensagem, e é tanto que não há uma enfatização como em Atos 2 dessa língua que foi falada para várias pessoas de várias nações na língua nativa. Agora vamos até Atos capítulo 19, e nós vamos ver mais uma vez a manifestação do batismo com o Espírito Santo e a evidência das línguas. Não estamos aqui supervalorizando essa linguagem, nós estamos aqui estabelecendo o entendimento que ela é fundamental para o corpo, como a meditação na palavra, a leitura da palavra, a assimilação da palavra, como o jejum, como qualquer outra prática que nos é dada, que nos leva à edificação, ao crescimento pessoal e coletivo do corpo de Cristo. Aqui em Atos ainda, capítulo 19,
partir do versículo 1, diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas estradas do interior, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que exista Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? Responderam: no batismo de João. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Quando ouviram isto, foram batizados em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes a mão, Paulo veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Perceba que no versículo 5, a Bíblia está dizendo que quando Paulo ouviu isso, eles foram batizados no nome de Jesus. Aqui está o novo nascimento. Romanos capítulo 10 e o versículo 8 diz que nós precisamos crer com o coração e confessar com a boca. Confessar que nome? Como diz Atos, no capítulo 4, acredito que o versículo 12, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eles aqui recebem, são batizados no nome de Jesus, são salvos. Aleluia. E depois Paulo impõe a mão para que ele receba o Espírito Santo, e automaticamente, ao receber o Espírito Santo, eles começam a falar em línguas. Não é uma doutrina, irmão, de uma denominação, não é a doutrina pentecostal como se estabelece, é a verdade escrita, é o que está escrito. Isso foi transmitido, isso foi ensinado, isso foi levado para aqueles que ainda não tinham recebido, e eles receberam as línguas e receberam o batismo com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Então nós vemos muitos textos falando sobre eles serem batizados com o Espírito Santo e receber as línguas estranhas. E volto a falar que não estou falando sobre salvação. Isso é uma obra posterior, isso é uma obra subsequente ao novo nascimento. Nasceu de novo, você se tornou pronto, um vaso pronto para receber o batismo com o Espírito Santo. Agora vamos falar desta variedade em específica, que é a variedade de línguas. A primeira operação da variedade de línguas para edificação pessoal. 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 4, a Bíblia nos diz assim, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, a Bíblia nos diz assim: o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Veja que há uma edificação pessoal no falar línguas. Irmão, ele não está falando sobre você falar uma língua normal, falar no português e você vai se edificar. Ele não está usando aqui, você está orando com entendimento, falando naquilo que você entende. Você vai ver nos outros versículos o que eu estou falando. Não tire conclusões precipitadas, deixa os textos nos provarem isso. Dentro da própria Bíblia, ele vai falar que essa linguagem que edifica a si mesmo é uma linguagem que outras pessoas de qualquer outra nação não vão entender. Se nós criássemos o mesmo cenário que aconteceu em Atos capítulo 2, quando fosse falar dessa língua que ele está falando, você se edifica a si mesmo, esse tipo de linguagem ninguém ia entender naquele ambiente, porque está edificando o seu espírito. Perceba, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, perceba isso. Pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, irmão, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Perceba que ele está dizendo que ninguém o entende. Então, se recriássemos o mesmo cenário de Atos capítulo 2, essa operação da variedade de línguas, ela faria com que ninguém entendesse. Por quê? Porque essa variação, de forma específica, essa linguagem aqui de forma específica, ela é para edificação pessoal, é para você se construir em quem você é em Cristo, para que você possa trazer a revelação de Cristo em você, de Colossenses capítulo 1, Cristo em vós, a esperança da glória. E não é com a sua alma, não é no seu intelecto, você recebeu essa linguagem no seu espírito
Espírito e está falando em Espírito. Agora, claro, para entender essa questão de falar no Espírito, você precisa entender que você é tripartido, que você é um homem 3 dimensões. E isso também está na Bíblia aqui, em 1 Tessalonicenses. Se você puder examinar, você vai perceber, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo 23, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a Bíblia está dizendo assim, perceba isso: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E ele vai dizer, em todo o vosso espírito, alma e corpo. 3 partes. A minha alma, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, ela precisa ser renovada. O meu corpo, diz o apóstolo Paulo, acredito que em Colossenses capítulo 3, ele precisa ser mortificado. O meu espírito, ele foi recriado. Então eu recebi essa linguagem sobrenatural no meu espírito e não na minha alma. Por isso que ocorre isso aqui que está em 1 Coríntios capítulo 14, acredito que o versículo 14, 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 14. Quando você está orando nessa linguagem, primeiro Paulo diz que ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios com quem? Com Deus. Não há homem em nenhuma nação, em nenhuma etnia que vai entender essa linguagem, porque essa linguagem é uma linguagem de edificação, de oração pessoal. Aleluia, você está orando mistérios que têm respostas da revelação de Cristo em você e de quem você é em Cristo. Aleluia, Jesus, direto no seu espírito. Aí o que acontece quando eu estou orando nessa linguagem? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 diz assim: pois se eu orar em língua, o meu espírito ora bem. Perceba mais uma vez, espírito. Por isso eu preciso entender a parte do homem tripartido, para poder compreender exatamente a parte de mim que está orando, é o meu espírito. Segundo, ele vai dizer, de verdade, pois se eu orar em línguas, o meu espírito ora, de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. A parte de entendimento tem a ver com o meu cérebro, com a minha alma, com a minha parte intelectual. Ela fica sem fruto porque ela não participa desta oração. Esta oração, ela é criada pelo Espírito Santo, é falada pelo meu espírito, diretamente com quem? Com Deus. Eu estou falando mistérios pelo Espírito com Deus. E essa linguagem é uma linguagem de edificação, é uma linguagem de oração que vai trazer uma edificação, uma construção no meu espírito. Essa é uma das variedades de línguas. Nós já falamos um pouco sobre a primeira, que ocorre em Atos 2, que é a língua como sinal para incrédulo. Nós também falamos um pouco sobre os textos que falam do batismo com o Espírito Santo e a evidência das línguas. Falamos também agora um pouco sobre essa variedade de línguas que opera para edificação pessoal. Essa, dentre todas as 4, é a única que você decide quando orar, o quanto orar e aonde orar. Essa aqui, todas as vezes que você decidir orar nessa linguagem que o Espírito Santo cria, quando você começa a falar, é a única linguagem que você pode ativar e se edificar de forma pessoal, o quanto você quiser, o quanto você estiver disposto a se entregar. E ela é tão sobrenatural como todas as outras, mas cada uma para a sua operação. Ainda aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, nós também temos outra operação das línguas, que é de muita importância também. Aleluia, Jesus. Também em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ver a operação dos dons. E ele diz a partir do versículo 6, de 1 Coríntios capítulo 12, diz assim: e há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de milagres, a outro profecias, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas.
No entanto, um só é o mesmo Espírito que realiza estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como ele quer. Agora eu queria que você focasse nessa última parte onde ele diz que há interpretação de línguas. Amém? A interpretação de línguas também é uma das variações, das 4 variações das línguas. É onde há um falar em línguas estranhas, mas ela é seguida de interpretação, no nosso caso aqui no Brasil, de ser falado também em português, no português que nós entendemos. Ou seja, aquela pessoa pode falar em línguas estranhas e ao mesmo tempo interpretá-la. Pastor, não, cada um recebe um fala a língua, outro interpreta. Irmão, nós podemos falar em línguas e interpretar. Pode ocorrer desta forma, de outra pessoa falar em línguas e o dom da interpretação operar em mim. Mas se eu orar em línguas até atingir o lugar onde o Espírito Santo pode me dar interpretação, ele também me dará. Se não, perceba aqui 1 Coríntios capítulo 14 e vamos ver o versículo 13, amém? É importante isso aqui. Pelo que o que fala em línguas, ore para que a possa interpretar. Perceba que eu posso orar em línguas até o ponto onde o Espírito Santo também pode passar a me dar interpretação, amém? Agora, de forma específica, há pessoas que operam no dom de interpretação, que é uma das variedades de línguas. Ele fala em línguas e o dom de interpretação também opera juntamente com esta pessoa que fala nessa linguagem sobrenatural, que não é compreendida pelo homem, mas que tem uma mensagem para a edificação da igreja, que é equivalente à profecia, e quando é transmitida no nosso português, no nosso caso, trará edificação do corpo de Cristo. Então é a linguagem para edificação. Há a 4ª operação da variedade de línguas, que é em Romanos, no capítulo 8, e o versículo 26, e aqui diz assim, que nós chamamos essa variedade de língua para intercessão, ou língua de intercessão. Romanos 8, 26 diz assim: da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou palavras inenarráveis. Perceba que aqui ele está falando desta operação do Espírito que intercede por nós, operando para que nós não venhamos ficar presos em nossas fraquezas, porque da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Agora, irmão, se isso aqui fosse uma operação somente do Espírito Santo, nenhum de nós cairíamos em fraqueza. Isso aqui é uma cooperação nossa, juntamente com o Espírito Santo, que passa a partir do nosso espírito com gemidos ou palavras inenarráveis, intercedendo por causa das nossas fraquezas por nós, primeiramente, e pode estender essa verdade em gemidos inexprimíveis por outras pessoas, mas isso começa por nós, começa de forma pessoal, operando em nós e para nós, amém? Essa é a 4ª variedade de línguas. Então é importante entender sobre a oração em línguas. Ela é a porta para andar no poder de Deus, e por isso o diabo tem tanta sede em neutralizar esta operação da língua. Estas operações da língua, começando pela língua de edificação pessoal. Perceba que em Atos 1:8 ele disse que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E é bom enfatizar que não é sobre uma sobrevalorização neste assunto, não é sobre colocar isso num pedestal mais alto, não, é porque é importante e faz parte dos fundamentos, é vital para o crescimento do corpo de Cristo, como cada parte que ele estabeleceu como vital, como a meditação na palavra, como o jejum, como o nosso se submeter à autoridade, pessoas que são constituídas ali dentro do corpo de Cristo para nos conduzir, fornecendo verdades para que cheguemos à maturidade
e a mesma unidade de fé. Então é muito importante todas essas coisas, mas esse assunto também é importante e não podemos deixar o diabo arrancar esta verdade do corpo de Cristo, porque o diabo não quer que você receba esta porção desta promessa, porque ele não quer que você se edifique, porque ele não quer que você ore até que você atinja cada vez mais a edificação daquilo que vai te colocando acima da operação da carne. O batismo com o Espírito Santo é sempre seguido com a evidência das línguas. Aonde houver batismo com o Espírito Santo, ali haverá a evidência das línguas. Todos os textos que lemos estão lá, as passagens que falam que aonde houve batismo com o Espírito Santo, houve a evidência das línguas. Vimos que o batismo com o Espírito Santo traz uma linguagem que precisa ser entendida, porque há uma variação, que são 4. Uma delas eu posso operar o quanto eu quiser, aonde eu quiser, quantas horas eu quiser nesta operação. Todas as vezes que eu abrir a boca, o Espírito Santo vai criar essa linguagem de oração para edificação pessoal, aonde quando eu falo nessa linguagem, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, ninguém o entende, porque em Espírito fala mistérios com Deus. Volto a dizer, criou o cenário que estava em Atos, de várias pessoas, de várias nações, de várias etnias. Eles não vão entender, porque não é a mesma operação que é enfatizada em Atos 2. Lá é enfatizada a língua como sinal para incrédulo. Que você possa entender e usufruir destas verdades, que você possa entrar, e a minha oração é que todo raciocínio que se levanta contra a verdade de Cristo, que quer atrapalhar você, caia, seja despedaçada, e que toda fortaleza seja desfeita, para que você possa usufruir tanto quanto Deus quer que você usufrua desta promessa, que é o batismo com o Espírito Santo, com a evidência das línguas, que te leva a uma vida de edificação pessoal, porque quem fala em línguas não fala homens, mas em espírito fala mistérios com Deus. Que Deus te abençoe, crescendo, rompendo e avançando. Esta é a vontade de Deus para cada um de nós, em nome de Jesus.